E o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, é Edgar Preto, que é irmão de Adelar Preto, que era diretor do Terra Livre na época do repasse. Então, o Ministério de Lula transfere a uma cooperativa do irmão de um membro do Ministério R$200 mil para a compra de carros para servir ao MST. Meus queridos, começo com você, Renato Ribeiro. Tem que ser investigado, né? Não faz sentido nenhum. Pois é, pois bem. Daniel José. Ah, assim, isso é o modus operandi do PT. Eu fico até impressionado que o Renato fique surpreso, ou até faça essa cara de surpresa. Não, estou surpreso, tem que investigar. Porque o que o PT sempre fez foi exatamente isso, né? Isso daí, o PT está fazendo hoje a mesma coisa que fazia 20 anos atrás, quando entrou pela primeira vez no poder. São os mesmos programas, são os mesmos nomes de programas, são as mesmas táticas, estratégias, para aparelhar o Estado brasileiro. E daqui a pouco vai vir uma nova onda aí de notícias de corrupção. Espera só um tempinho, é que ainda o governo ainda está pagando bastante várias outras emissoras por aí, né, que no final de contas acabam passando... Não fale isso! Eu acho que é a realidade. Não fales o que não podes provar. É a realidade. O Messias vai atrás de você, hein? O Messias. No final de contas, essa é a realidade. Você só vê o quanto que o governo do PT aumenta de gastos de patrocínio, aumenta de gastos de divulgação, né, do governo. Isso é uma realidade, é uma das primeiras coisas que o governo do PT faz, onde quer que esteja. Enfim, no final de contas, são essas as mesmas práticas que eles fazem. Não me surpreende em nada e me surpreenderia se isso de fato fosse investigado, como foi a sugestão do Renato. E aí? Será que vai chegar no Lula essa CPI? Será, Diego? Ô, Pavi, essa notícia que você está dando agora foi a informação da CPI? Isso Não. Isso aqui é jornalismo. Eu não sei onde foi. Então, pelo amor de Deus, já fica o recado aqui ao Coronel Zuco, ao Ricardo Salles, a todos os parlamentares que estão participando da CPI do MST. Isso tem que ser investigado com urgência, porque só tem uma forma dessa CPI não chegar ao presidente Lula, não chegar ao cúpula do PT. É se a nossa oposição dormir muito nos trabalhos dessa CPI. Todo mundo já diz que essa CPI é muito mais perigosa para o PT do que a própria CPMI do 8 de janeiro, que nem é mais perigosa para o PT, né? Aí a do 8 de janeiro já foi, já perdemos ali. Mas isso tem que ser investigado com urgência, porque é gravíssimo. É uma denúncia gravíssima de corrupção. E o que, como o Daniel disse aqui, né, infelizmente é mais um dia no governo petista, né? Isso é muito comum. Foi como realmente fizeram nos primeiros governos, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, fortalecer esses movimentos que servem de própria base posteriormente ao partido nas eleições para eleger os seus parlamentares, seus vereadores, prefeitos, enfim. Então, fica esse recado a quem está conduzindo a CPI do MST. Investiguem esses fatos com urgência. Olha, você veja, para vocês entenderem, Ricardo, o governo Lula pegou um ministério que era o do meio ambiente, que era agropecuária, pesca, lá. Aí ele dividiu em 3. Né? De um ministério ele fez 3. O Ministério da Agricultura, que ele esvaziou a pasta. Aí o Ministério da Pesca, porque ele nunca viu peixe dar em terra. Ele falou isso aí. E esse é o principal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é onde fica o INCRA, que é onde ficam as verbas para a alocação de recursos para a reforma agrária, etc. e tal. Bom, nesse ministério do governo Lula, tem um cara de alto escalão, da família Preto, com 2 T's, tá? É o sobrenome dele. Aí esse ministério, que tem este sujeito no alto escalão, libera 200 mil para uma cooperativa do irmão desse cara do alto escalão. E essa cooperativa é uma cooperativa do MST. E esses 200 mil são usados para quê? Para comprar carro. É isso aí. Olha só, o MST e o Lula estão umbilicalmente ligados.
pelo apoio político explícito, pela linha ideológica explícita, pelo companheirismo, afinal, membros do MST viajam na comitiva do presidente Lula para a China, entre outros lugares, há repasse de verba para pessoas ligadas a pessoas ligadas ao MST. Então, o pessoal da CPI é só seguir o dinheiro. A algum lugar isso vai levar. E aí vamos ver se o MST e o presidente Lula têm outras ligações, além da ideológica, além do MST apoiar tão fortemente as candidaturas de pessoas da esquerda. É investigar, seguindo o dinheiro, a gente consegue chegar nos lugares certos. E a CPI está nesse caminho. E deixa eu contar mais uma coisa. Segundo a apuração da revista Veja, em maio, essa empresa, essa cooperativa do irmão do figurão do Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, essa cooperativa está impedida de receber dinheiro público até 2024. Ou seja, além do Ministério do irmão passar dinheiro para a cooperativa do irmão para comprar carro para o MST, a cooperativa não poderia receber dinheiro público. E aí? O que vai acontecer nesse país? Porque falaram assim, se a Michele Bolsonaro pegar um recibo de táxi, se tivesse pego um recibo de táxi e reembolsado na presidência, ela vai ficar inelegível. E o que vai acontecer com esse pessoal todo, Daniel José? Não sei nada, né, Pavinato? A realidade é muito... Paulo Pimenta não, desculpa. Quem é o ministro do Desenvolvimento Agrário? É o Paulo Teixeira. Paulo Teixeira. PT de São Paulo. Tá? O Paulo Teixeira vai pedir, porque em nações desenvolvidas e que tem decência e vergonha na cara, quando uma coisa dessa sobe, eles pedem, né, a resignação. Fala, ó, não dá, não vou afetar o governo, por conta dessa breada no maiô, né, cheirosa ainda por cima. Mas uma coisa faz sentido, Pavi. Faz sentido o Stedley ter chamado há alguns dias o governo Lula de um governo nosso. Ele falou nosso governo. Faz muito sentido agora, diante disso que você está noticiando. Mas a esquerda não vai fazer nada, né? Pavinato, a esquerda, antes do Daniel falar, a esquerda não vai fazer nada. Quem tem que se mexer, quem tem que ficar em cima e cobrar são os parlamentares da direita. São as lideranças da direita. Yuri, do paredão. Esse já foi, pelo jeito. Disparou. Disparou literalmente. Não, é muito duro, porque, enfim, a gente sabe que isso está acontecendo não só nesse caso específico, mas em vários outros casos. Acho que se a gente fosse olhar a fundo o orçamento público da União, do governo federal, a gente vai encontrar inúmeros casos, assim, muito, no mínimo, duvidosos e que não vão ter investigação adequada. E muitas vezes isso se dá, não por uma questão técnica, mas porque as instâncias superiores aí do judiciário brasileiro se tornaram muito mais políticas do que técnicas, e essa é a realidade. Eu acredito que seja muito difícil, em um espaço de tempo, assim, no curto prazo, a gente conseguir reverter essa situação, né? Quando existe um processo de deterioração das instituições, é muito difícil reverter, e é o que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos.